Você já teve aquela experiência de estar conversando com brasileiros e eles falarem tão rápido que você não entende nada? Bem-vindos ao Portuguese by Ear. Eu sou a Maria. E eu sou o Lucas. Hoje vamos falar sobre 7 gírias brasileiras que os locais usam todos os dias. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como este. Então vamos começar. Primeiro, um desafio de escuta. Vou falar uma frase usando várias dessas gírias. Não tentem traduzir cada palavra. Isso mesmo. Cara, que rolê legal ontem. Gastei toda a minha grana, mas valeu a pena. Beleza? Agora vamos explicar cada expressão. A primeira é cara. Esta palavra significa pessoa ou pode ser usada como algo parecido com dude ou man em inglês americano. Exato. Por exemplo, esse cara é muito legal. Ou, cara, que dia lindo hoje. Brasileiros usam cara o tempo todo em conversas informais, especialmente entre amigos. Uma dica importante sobre cara é vocês podem usar tanto para homens quanto para mulheres. Cara, você é muito engraçada. Ou aquele cara ali é meu vizinho. É super versátil. A segunda é beleza. Claro, significa beauty, mas como gíria pode significar ok, legal ou tudo bem. E tem uma variação interessante, belezura, que é ainda mais casual e animada. Os jovens adoram usar essa versão quando estão muito empolgados com alguma coisa. Usamos quando concordamos com alguma coisa ou quando algo está bom para nós. Tipo assim, vamos nos encontrar às 8? Beleza. Ou consegui o ingresso. Beleza, cara. A terceira é valeu. É uma forma super casual de dizer obrigado ou thanks. Por exemplo, você pode me ajudar com isso? Claro. Valeu. Ou trouxe sua comida. Valeu, muito obrigado. Brasileiros jovens usam muito valeu no lugar de obrigado em situações descontraídas. Outra forma é valeu mesmo, quando vocês querem enfatizar a gratidão. E cuidado, valeu também pode significar tchau em algumas regiões do Brasil, especialmente entre jovens. A quarta é pô. É uma interjeição que expressa surpresa, decepção ou irritação. Pô, é como wow ou man em inglês. Pô, não acredito que perdemos o fio no filme. Ou pô, que legal isso. Interessante sobre pô. A pronúncia pode variar. No Rio de Janeiro, eles falam mais como pô mesmo. Mas em São Paulo, às vezes soa mais como pô. É uma das diferenças regionais mais fáceis de notar. Usamos pô para dar ênfase aos nossos sentimentos, tanto positivos quanto negativos. A quinta palavra é tipo, similar ao like que americanos usam muito em conversas casuais. Exato. Ele é tipo muito inteligente. Ou fui na festa, tipo não conhecia ninguém. Jovens brasileiros usam tipo constantemente para preencher pausas ou aproximar o que querem dizer. Uma dica sobre tipo é não use em contextos muito formais. É perfeito para conversar com amigos, mas numa apresentação de trabalho, prefiram como ou, por exemplo. A naturalidade vem com a prática. A sexta é grana. Esta significa dinheiro. É como o cash ou money no inglês americano. Por exemplo, preciso juntar grana para viajar ou não tenho grana suficiente para isso. Brasileiros de todas as idades usam grana quando falam sobre dinheiro informalmente. Existem outras gírias para dinheiro no Brasil: bufunfa, tutu, din-din, mas grana é a mais universal. Funciona em qualquer região do país e todo mundo entende. E a sétima é rolê. Significa uma saída, passeio ou evento social. Vamos dar um rolê no shopping? Ou que rolê massa ontem na praia? Jovens brasileiros usam muito rolê quando planejam atividades sociais ou falam sobre suas experiências. Rolê vem de rolar, que significa acontecer. Por isso dizemos, vamos dar um rolê? Vamos fazer algo acontecer.
É uma expressão bem brasileira, cheia de energia positiva. Agora vamos praticar a pronúncia. Vou falar cada palavra devagar primeiro, depois em velocidade normal. Repitam conosco. Cara, cara. Valeu, valeu. Beleza, beleza. Tipo. Pô, Rolê, rolê. grana. Agora vamos falar sobre erros comuns que estrangeiros cometem com essas palavras. Um erro é usar cara em situações muito formais. Lembrem-se, é para conversas casuais. Em reuniões de trabalho, usem pessoa ou senhor. Outro erro é pronunciar rolê como role. O E no final é um som fechado, como em você. E não exagerem no tipo. Mesmo que seja comum, usar demais pode soar artificial. Vamos ter uma conversa natural agora usando essas gírias. Maria, e aí? Qual foi o seu rolê no fim de semana? Pô, foi muito legal. Fui numa festa com os amigos, gastei toda a minha grana, mas valeu a pena. Beleza, conheceu gente nova? Sim, cara. Tinha tipo umas 20 pessoas que eu nunca tinha visto. Que legal, valeu por compartilhar. Vamos revisar rapidamente nossas 7 gírias. Cara significa pessoa e é parecido com dude em inglês. Beleza significa ok. Valeu significa thanks. Pô expressa emoção. Tipo é como o like em inglês. Grana significa money. E rolê significa hangout ou social event. Agora vamos fazer um exercício prático. Vou dar algumas situações e vocês tentam responder usando essas gírias. Primeira situação. Seu amigo te empresta dinheiro para o almoço. O que vocês diriam? Cara, valeu pela grana. Ou valeu mesmo, precisava dessa grana. Usaram 2 gírias em uma frase. Segunda situação. Você está surpreso porque seus amigos fizeram uma festa surpresa para você. Como vocês reagiriam? Pô, cara, não acredito. Ou, pô, que rolê legal, valeu por fazer isso. Conseguiram usar 3 gírias naturalmente. Uma dica cultural importante. Essas gírias funcionam melhor em situações informais. Use-as com amigos, família, em conversas casuais. Evitem em contextos muito formais, como entrevistas de trabalho ou apresentações. E lembrem-se, a chave para usar gírias naturalmente é observar o contexto. Se vocês ouvirem brasileiros usando essas palavras, prestem atenção ao tom, à situação e às pessoas envolvidas. Isso ajuda muito. Para finalizar, vou contar uma história curta usando todas essas gírias. Imaginem, cara, ontem foi tipo o melhor rolê do ano. Gastei toda a minha grana no cinema e na pipoca, mas valeu a pena. Pô, que filme legal! No final, todo mundo disse, beleza, foi uma noite incrível. Perfeito, Lucas. Vocês notaram como as gírias fluíram naturalmente na história? Essa é a meta. Usar as expressões de forma que soem autênticas, não forçadas. Com a prática, vocês vão conseguir. Não tenham medo de usar essas gírias. Os brasileiros adoram quando estrangeiros tentam usar as expressões locais. Mesmo se vocês errarem no início, as pessoas vão ficar impressionadas com o esforço. É assim que se aprende. Obrigado por ouvirem Português by Ear. Esperamos que tenham aprendido algo novo hoje. Se gostaram deste episódio, por favor, se inscrevam no nosso canal. No próximo episódio, vamos falar sobre expressões comuns que brasileiros usam no dia a dia. Até a próxima! Até mais, pessoal! Continuem praticando essas gírias no dia a dia. Tchau!